Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, irmãos presentes e também acompanhando pela internet, nossa reflexão de hoje ainda tocará no assunto da Santa Ceia. Os irmãos podem perceber que em nosso catecismo há uma ênfase ao tratar desse assunto, não é? 3 domingos onde nós tratamos somente deste assunto, justamente pela importância da doutrina e pelos grandes debates no próprio século XVI. Refletiremos principalmente na pergunta 81, onde vamos aprender sobre quem deve vir à mesa do Senhor, quem deve participar da ceia. Mas eu gostaria de falar brevemente sobre a pergunta 80 na introdução da pregação desta manhã, pois aprendemos, não é, sobre a diferença enorme que existe entre a missa e a Santa Ceia, ordenada por Cristo nosso Senhor. Isso é realmente um assunto muito importante. Eu quero ler a pergunta 80, que diz bem assim: qual é a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa? Não é? Como temos aprendido, e na pregação passada, na introdução, eu fiz um breve resumo das posições históricas sobre a questão da presença de Cristo na ceia. Hoje é importante também que venhamos só relembrar, pelo menos, não é, de qual é a grande diferença entre a missa e a ceia do Senhor, não é? Então a resposta é essa: a ceia do Senhor nos testifica primeiramente que temos o perdão completo de todos os nossos pecados pelo único sacrifício de Jesus Cristo, que Ele mesmo realizou na cruz, de uma vez por todas. Em segundo lugar, que pelo Espírito Santo somos enxertados em Cristo, o qual está agora no céu, em seu corpo verdadeiro, à mão direita do Pai, e é onde Ele quer ser adorado. A missa, no entanto, ensina primeiro que nem os vivos nem os mortos têm o perdão de pecados por meio do sofrimento de Cristo, se Ele não for ainda sacrificado diariamente em favor deles pelos sacerdotes. E em segundo lugar, que Cristo está presente corporalmente no pão, na forma do pão e do vinho, e neles deve ser adorado. A missa, portanto, é basicamente nada mais que a negação do único sacrifício e sofrimento de Jesus Cristo, e é uma idolatria maldita. Essa expressão dura, não é, forte, que nós encontramos somente em nossa confissão, em nosso catecismo, justamente pelo contexto, não é, do século XVI, onde havia realmente os debates mais acirrados sobre este assunto. Na pergunta e resposta 80, temos um resumo então de tudo o que aprendemos até aqui sobre a Santa Ceia do Senhor, pois somos ensinados por Cristo sobre a obra perfeita realizada por nós na cruz. A Santa Ceia, desta forma, irmãos, é um sinal que nos dá segurança, porque somos ensinados pelo próprio Cristo que Ele nos substituiu e que pagou todos os nossos pecados. Essa é a verdade que a ceia nos ensina, não é? Devemos então nos apegar a essa verdade e, pela fé, participar da ceia, crendo que o próprio Cristo então nos alimenta. A ceia é um atestado de que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, não é? E que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Fomos perdoados. Porém, na missa romanista, o ensino é bem contrário, como nós podemos observar na resposta. A missa não é um sinal do sacrifício que Cristo realizou, de uma vez por todas, como Hebreus nos ensina de maneira larga. Por isso não há certeza do perdão completo dos pecados, pelo único sacrifício de Cristo. Logo, aqueles que fazem parte da Igreja de Roma dependem de sacerdotes humanos. Eles dependem, por exemplo, do próprio batismo, e eles dependem também da Santa Ceia. Eles dependem nesse sentido para serem salvos. Os sacerdotes precisam a cada missa sacrificar a Cristo, na simbologia, não é, da mesa ali. E então, eles são, nesse sentido, alimentados na convicção deles pelo próprio corpo físico do Senhor. Essa é a mentalidade, por isso que, na verdade, o nosso catecismo responde que nem nos ensina sobre o sacrifício único de Cristo por nós, para perdão de todos os nossos pecados, e também é uma idolatria por causa disso. Porque então eles adoram Cristo no pão. Cristo no pão, não é? Adoram o pão. É uma idolatria a um Deus pão. É algo completamente fora daquilo que nós aprendemos na Escritura. Mas uma pergunta importante: será que nas igrejas evangélicas, protestantes no geral, esta heresia também está tão distante assim? Nós já sabemos que muitos dogmas da Igreja de Roma
eles passaram para os protestantes. Eu não digo doutrinas, não é? Quando eu penso em doutrina, eu penso na palavra de Deus, mas os dogmas próprios da instituição, não honram o nome do Senhor, e portanto esses dogmas acabam fugindo do Evangelho, e muitos deles, muitos desses pensamentos, essa alma romanista passou para protestantes. Se os irmãos forem lembrar, talvez, se vocês tiverem alguma experiência assim, mas em muitas comunidades, primeiro, nem se entende o sacramento como sacramento, e quando se olha para a Santa Ceia, mesmo dizendo que é apenas um memorial, esvaziando todo o significado da ceia, ainda assim há um medo nas pessoas quando se fala dos elementos da ceia, não é? Eu mesmo fiz parte de um contexto, de comunidades onde as pessoas tinham medo, tinham receio quando falavam dos elementos da ceia. Quando havia sobras, de pão e também de vinho, aquelas pessoas ficavam com medo, imaginavam que, na verdade, por mais que negassem a doutrina ou o dogma, elas não queriam que ninguém mais tocasse naqueles elementos. E muitas vezes o que acontecia é que eles eram enterrados. E a pergunta tem que vir: por quê? Porque depois da ceia, na sobra dos elementos, esses elementos, os pedacinhos de pão e o suco ou vinho, eles devem ser enterrados e afastados das pessoas? Qual a razão disso? Se nós sabemos que os elementos são um símbolo, o sacramento é um símbolo, é algo externo que aponta para uma realidade futura, ele não é um fim em si mesmo. Cristo não está com ou no pão e no vinho, ele está no céu, e é lá que ele deve ser adorado. Mas em muitas comunidades evangélicas, irmãos, ainda há essa dúvida, e esse medo é uma prova, dessa dúvida. É dizer bem assim: nós negamos a doutrina romanista, mas por via das dúvidas, vamos deixar um pé atrás. É mais ou menos isso. E nós temos que ter convicção naquilo que a palavra do Senhor nos ensina, e não ficarmos duvidosos quanto a isso. A ceia, infelizmente, em muitas comunidades, não é aproveitada por uma fé verdadeira, porque não está baseada no próprio Evangelho. Falta, na verdade, as bênçãos prometidas e ensinadas ali, e muitos não são alimentados por essa fé, porque não creem de verdade, Eles acabam humilhando o significado da mesa do Senhor. Uma vez que aprendemos que a ceia claramente nos ensina como um sacramento e nos assegura que realmente Cristo morreu por nós e que Ele nos alimenta, Ele mesmo nos alimenta, tal como nós recebemos em nossas mãos e provamos com a nossa boca os elementos da ceia, assim Cristo nos alimenta, Aqueles que acabam negando essas verdades, eles estão desonrando o que a ceia significa. Imagine que alguém chegue em uma comunidade, e essa pessoa vá até a mesa do Senhor, crendo que ela precisa cooperar com a própria salvação, confessando que o sacrifício de Cristo por ela não foi suficiente, e que ela precisa, nessa ideia de sinergismo, de unir forças, cooperar para que também ele seja salvo. Como uma pessoa assim pode realmente aproveitar a bênção da mesa do Senhor, se esse tipo de convicção é oposta ao que a ceia significa? Pois bem, irmãos, isso acontece. Falta conhecimento da verdade, Eu deixo algumas perguntas então, antes de concluir essa introdução. Como se participa realmente da ceia negando-se o seu significado? Como realmente participar da ceia sem entender as verdades que o Senhor nos ensina ali? É muito difícil pensar em que alguém realmente participe quando não se crê, Como se pode ser realmente alimentado por Cristo se nega-se que Ele nos alimenta? Se a ceia é um mero memorial, é só uma lembrança, é só um momento nostálgico. E como honrar a graça de Cristo na ceia se chega-se à sua mesa com orgulho no coração, imaginando: eu coopero com a minha salvação, Deus fez a sua parte e eu faço a minha para que então eu seja salvo? Como se honra a graça de Cristo na ceia, como aprendemos, pensando assim?
Agora sim, irmãos, vamos para a pergunta 81. A pergunta 81, então, é a pergunta de nossa reflexão, que diz justamente assim: quem deve então vir à mesa do Senhor? Quem? A resposta: aqueles que em verdade estão descontentes consigo mesmo, por causa dos seus pecados, e que mesmo assim confiam que eles lhes foram perdoados e que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam fortalecer a sua fé e corrigir as suas vidas cada vez mais. Mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízo para si. Essa então é a nossa resposta à pergunta 81. Eu quero ler então, convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Salmos número 38, Salmos 38. Esse é o texto da pregação, onde iremos refletir no assunto. Salmos 38. Todo o salmo, leremos todo o salmo. É um salmo de Davi, um salmo de lamento, o arrependimento do pecador, que diz bem assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto da palavra de Deus que iremos refletir nessa manhã. Neste salmo, irmãos, nós temos mais um salmo de lamento. Há vários salmos, não é, de lamento, salmos de Davi, onde nós podemos observar Davi se arrependendo de seus pecados. Nós temos o Salmo 6, não é? O Salmo 32, o Salmo 37, o Salmo 51 e esse Salmo também, onde Davi demonstra arrependimento por seus pecados, dores, sentimentos profundos. Há alguma dúvida entre alguns estudiosos sobre se Davi está expressando aqui, por exemplo, dores, não é, de doenças verdadeiras, doenças físicas. Alguns querem, por exemplo, trazer a informação de que essas doenças eram reais, ele estava em algum momento da sua vida doente realmente, não é? E isso poderia ser justamente por causa das suas batalhas.
Nós sabemos que ele era um guerreiro e, portanto, um guerreiro na batalha se fere, não é? De vez em quando leva uma facada, uma espadada, não é? Uma pancada forte. Faz parte de quem está numa guerra se machucar. Alguns querem às vezes apontar justamente essas expressões de dores, de chagas no corpo, para ele afirmar aqui, por exemplo, que não há parte sadia, parte sã na minha carne, para afirmar que isso realmente era um problema real que ele tinha de saúde naquele momento específico. Mas, como Davi ele não deixa nada explícito com relação ao que ele tinha, nós podemos compreender, porque o Salmo é também, não é, nessa estrutura, uma poesia, tem essa estrutura poética realmente, compreender que Davi fala também não só de algo físico, isso pode até ser real, mas também daquilo que ele tinha em seu próprio coração, como ele se sentia diante de Deus. Davi expressa isso muitas vezes. E na verdade não só aqui, mas pegando a informação de outros salmos, como o Salmo 32, como o Salmo 51, por exemplo, Davi ele expressa de maneira tão clara, irmãos, dores, como se ele estivesse doente realmente, e ele estava falando especificamente de sua própria alma, de como ele se sentia diante de Deus por causa de seus pecados. Basicamente, então, esse salmo de lamento é um salmo triste, onde Davi expressa diante do Senhor toda a sua angústia, todo o peso que ele sente por causa de seus próprios pecados diante do Senhor. É um salmo de realmente confissão de pecados, de arrependimento da parte de Davi. Nós aprendemos na pergunta e resposta 81, só relembrando a resposta 81, que diz bem assim, a pergunta, quem deve vir à mesa do Senhor? A resposta, aqueles que em verdade estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados. Essa é a primeira parte da resposta. Quem deve vir à mesa do Senhor? Quem deve participar da Santa Ceia? Aqueles que em verdade estão descontentes consigo mesmo por causa dos seus pecados. Nós podemos resumir o sermão dessa manhã justamente nesse tema, irmãos, a segurança na obra de Cristo, mesmo diante dos conflitos de nossa alma. Vamos pensar sobre isso, porque aquele que é chamado para a mesa do Senhor, ele não tem a sua mente purificada, ele não tem a sua consciência nesse sentido de um absoluto limpo, não. Ele é pecador e ele sabe de seus pecados. Quem vem à mesa do Senhor com entendimento contrário, achando que merece, não vem com dor em seu coração, porque sabe que não merece e mesmo assim é chamado, esse é orgulhoso, é arrogante, é hipócrita e esses não devem vir à mesa do Senhor. É claro que isso é algo que se julga, não é, em nosso próprio coração, a própria pessoa tem que aprender a fazer isso. Entende? Não é que o indivíduo tenha direito de se julgar e dizer assim, eu sei ou não sei. Não. Quem dá abertura para alguém ceiar são os oficiais da igreja. Então alguém não pode dizer bem assim, eu me excluo da ceia. Isso é errado. Se há oficiais, são os oficiais pela palavra que vão dizer se a pessoa pode ceiar ou não. Entende? E não o próprio indivíduo em si. Nós não estamos vendo um individualismo aqui. É o povo da aliança, a ordem na igreja do Senhor. Porém, ainda assim, não é, em alguns casos, quando o indivíduo realmente está com o seu coração orgulhoso, soberbo, não é, a exortação vem para ele, para que ele tome cuidado, porque o Senhor está vendo o seu coração. A ideia então aqui é que aqueles irmãos que realmente por consciência devem vir à mesa do Senhor, não é, são aqueles que têm plena consciência de quão grandes são seus pecados. Nós estamos muitas vezes acostumados a falar sempre de pecado. O contexto cristão é esse. Nós falamos de pecado, de salvação, de consolação, de céu, de novo céu e nova terra. Isso é muito comum. E às vezes, porque falamos muito sobre isso, porque ouvimos pregações sobre isso, nós nos acostumamos com o sagrado, digamos assim. Nos acostumamos a ouvir essas coisas e parece que isso não tem mais um peso em nosso coração. Esse salmo mostra exatamente algo contrário. Mostra alguém que cria no Senhor. Bom dia. Que cria no Senhor, tudo bem? Mostra alguém que cria no Senhor, mas que mesmo assim, confiando no Senhor, ainda tinha um grande peso em seu próprio coração por causa de seus próprios pecados. Davi começa dizendo bem assim, demonstrando a sua consciência de pecados: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues com o teu furor. Ele sente o peso, ele fala:
Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Ele está numa situação, e nós sabemos, pelos pecados que ele cometeu, não foi um só, mas por pecados terríveis que ele cometeu, e que sim, trouxeram disciplina da parte do Senhor para a sua vida, disciplina dura, que lhe fez chorar durante muito tempo. Ele sentiu realmente o peso da mão de Deus. Ele está justamente aqui falando isso. Eu sinto o peso da tua mão sobre mim. Por isso ele vai expressar no verso 3: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Davi, então, nesse verso 3, ele nos mostra dois aspectos importantes aqui, irmãos. Primeiro, ele reconhece que o seu sofrimento, é disciplina de Deus, disciplina do Senhor. E aqui cabe um ponto importante para que nós venhamos não confundir essas coisas. Quando nós olhamos para todo mundo, nós podemos observar pela palavra de Deus que o Senhor sim castiga. O Senhor castiga. Porém, a ação de Deus, que nos traz males circunstanciais, elas têm motivações diferentes. Às vezes, a olho nu, quando nós observamos, parece que o cristão, aquele que ama o Senhor, aquele que teme ao Senhor, está sofrendo a mesma coisa que aquele que não teme. Por quê? Porque na casa daquele que não crê no Senhor, os filhos morrem, as pessoas adoecem, acontecem coisas terríveis. Mas na casa do povo de Deus também acontece isso. Nós também vemos nossos amados morrerem, adoecerem, nós também perdemos emprego, passamos por crises, passamos por tudo isso. E às vezes, quando nós não entendemos a palavra de Deus, acabamos pensando bem assim: que vantagem há em ser membro da aliança? Que vantagem há em ser filho de Deus nesse sentido? Ser um cristão praticante de verdade? Se os ímpios sofrem, não é? Eles são punidos pelo Senhor por causa de seus pecados, eles fazem mal e Deus opera juízo na vida deles, mas eu olho para a vida deles com sofrimento e vejo as mesmas crises acontecendo na minha própria vida. Então qual é a vantagem de sermos cristãos nesse sentido? De dizermos que nós temos um Deus sobre a nossa vida e qual é o nosso Pai por meio de Cristo. Qual é a vantagem? A vantagem aqui, irmãos, é justamente essa: a motivação do Senhor em agir neste mundo, ela é diferente. Quando o Senhor faz isso com aquele que não crê, Ele está punindo essa pessoa. Mas nenhuma dor que nós passemos neste mundo como cristãos é punição por nossos pecados. Não. Cristo morreu na cruz por causa disso. Então como é que eu posso estar sendo punido por Deus com juízo por causa dos meus pecados, se os meus pecados foram punidos em Jesus Cristo na cruz ali? O que está acontecendo é que Deus, como um pai, está me disciplinando. É por isso que nós sofremos. E é por isso que Davi, nessa sua oração de confissão de pecados, está dizendo: eu sinto a mão de Deus pesar sobre mim. E ele admite, ele fala: não há parte sã na minha carne, eu me sinto doente, com essa dor no meu coração, por causa da tua indignação. O Senhor está vendo como eu sou fraco, os erros que eu estou cometendo, e eu sinto esse peso por causa da tua indignação. E ele continua: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Ele confessa isso. Sabe quando alguém fica com aquela ideia um pouco maluquinha, né? Dizer bem assim: eu estou sofrendo, eu não sei porque eu estou passando por isso, não entendo. Eu sou uma pessoa tão boa, né? Por que eu estou passando por isso? Davi não faz isso. Davi teme ao Senhor, homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele passa por dificuldades, por angústia em sua vida, o que ele diz? Não há saúde em meus ossos. Eu me sinto doente, eu me sinto mal por causa dos meus próprios pecados. E ele não está falando aqui que Deus está o julgando. Não. Ele tem plena consciência que Deus está o disciplinando porque o ama, tal como um pai faz com o seu filho. Toda a disciplina física que damos aos filhos é por amor a eles. É claro que cada família tem uma estrutura, cada filho é de um jeito, mas, não é? Os pais têm que aprender a avaliar quando é que é necessário, de repente, os filhos receberem disciplina. Seja castigo, seja umas boas lapadas, que não faz mal. Muito pelo contrário, o provérbio nos ensina que, na verdade, isso salva a criança. Quando você não entrega ela aos seus próprios caminhos, às vezes é preciso que nós sejamos barrados mesmo.
E é isso que o Senhor faz com o seu povo também. Para pensar, se nós temos desejos maus, desejos pecaminosos, que por mais que sejam pecados e abominação ao Senhor, são coisas que tentam a nossa carne, o Senhor dizer não para isso, dói. Não é fácil olhar para o mundo, ser um pecador, desejar fazer coisas e saber que aquilo é pecado e que aquilo não é para mim, porque eu sou de Deus. Então dói dizer não para aquelas coisas, por mais que eu saiba que é errado, por mais que eu pregue contra aquilo, mas a minha carne deseja, e quando eu não tenho o que a minha carne deseja, dói. Essa é a verdade. Mas Davi entende que essas barradas do Senhor, essas disciplinas, são por amor, mas ele não omite a verdade. Ele está confessando, dizendo: é por causa dos meus pecados. Ele continua dizendo, no verso 4: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Veja a confissão dele. Ele está admitindo nessa oração: as minhas iniquidades são tantas, Senhor, que me submergiram. Elas se elevaram acima da minha cabeça. Irmãos, era um homem de Deus. Isso nos mostra que nós, cristãos, podemos chegar a situações na nossa vida de cometermos terríveis pecados e colhermos e sermos disciplinados duramente por causa disso. Nós podemos chegar a esses níveis. Davi está admitindo isso. Eu não sou bom, Senhor. Eu não posso chegar na tua presença batendo no peito e dizendo assim: eu sou bom, eu sou santo, eu sou melhor, o Senhor deve ouvir mais a mim. Não, eu sou um pecador miserável e as minhas iniquidades já passaram a minha cabeça, estão acima da minha cabeça. Essa é a minha situação. Será que só Davi era desse jeito? Será que só Davi era tão pecador assim? No verso 5, ainda no verso 4 ele fala: como fardos pesados excedem as minhas forças. Ele sente como se essas iniquidades preenchessem tanto a sua vida naquele momento que pesassem. É você pensar em pecados que têm um peso grande, um peso realmente quase que insuportável, porque ele fala: já excederam as minhas forças, eu não suporto mais. No verso 5 ele diz: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. E mais uma vez ele confessa: por causa da minha loucura. Ele está dizendo: eu agi como um louco. E realmente pense nisso. É por isso que quando Deus enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi, o Senhor falou, depois de contar aquela pequena historinha, não é, de um homem muito rico que tinha ao lado de um homem pobre, e esse homem muito rico que tinha muitas ovelhas, muito gado, não é? Quando chegou um visitante à sua casa, ao invés de ele oferecer o que ele tinha de sobra, ele tomou a ovelha, ele tomou aquilo que o pobrezinho tinha e ofereceu. E Davi então ficou indignado e disse: esse homem merece a morte. E Natã disse então: tu és esse homem, foi o que você fez aí. E o Senhor começou a falar por meio do profeta a Davi, dizendo: eu te dei tudo. Você era um garoto, você estava cuidando de ovelhas, as ovelhas do seu pai. Eu te tirei dali, de onde você não era ninguém, não era conhecido, e eu coloquei você sobre um trono. Toda a riqueza eu te dei. E ele fala: se fosse pouco eu ainda daria mais para Davi. Não é? O Senhor esmagou o coração dele, dizendo a ele: olha, Davi, nenhuma desculpa pode ser inventada agora. Nós não podemos criar desculpas, saídas, não é, psicológicas para fugir das nossas culpas. Nós recebemos do Senhor graça, vida. Nós temos uma Bíblia disponível em nossa mão. Há igrejas no mundo, há tudo ao nosso redor. Nós podemos buscar a Deus, mas não podemos inventar desculpas quando nós não fazemos e vacilamos. Davi, ele chega a dizer justamente isso. Ele está dizendo que o que eu fiz e o que me pesa agora em meu coração foi uma loucura, porque o Senhor me deu tudo e eu tomei
a de um servo. Eu tomei o bem de um servo, adulterando com sua mulher. Eu provoquei a morte de um soldado meu amigo. Eu ceguei por causa disso. Eu matei um irmão meu por causa da minha cobiça. Agora ele reconhece que isso era loucura, não é? E como é que ele se sente agora por causa disso? Ele fala: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Imagine então a expressão dele. O que é você acabar de perder alguém que você ama, alguém que você era muito apegado. Não era só porque estava na sua casa, você realmente amava aquela pessoa, tinha afeto, proximidade, e aquela pessoa simplesmente morre naquele dia. Imagina como o coração de alguém não estará, como o coração de muitas pessoas, de muitas mães, de muitos pais, de muitos irmãos, não estão agora nesse momento, completamente arrebentados, destruídos, dilacerados. Davi estava assim. Ele estava dizendo: eu ando de luto o dia todo. Encurvado, é o que ele quer dizer. Eu estou assim, eu não consigo me erguer, porque não há alegria em mim, nenhuma. Eu me sinto mal. E tudo isso por causa da minha loucura, por causa do meu pecado. É o que ele diz aqui, não é? Ele fala, verso 7: ardem-me os lombos. E ele repete agora, dando mais ênfase: e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Meu coração não tem paz, Senhor. Não há sossego na minha alma. Eu dou gemidos por causa disso. A dor é tanta que eu me sinto assim. É essa situação que Davi estava. Totalmente quebrantado, sem reivindicar nada, apenas dizendo: Senhor, tudo que eu estou passando agora, toda a dor que eu vivo hoje em minha vida, é porque eu pequei. O Senhor não está me condenando, eu sei, mas a tua mão pesa sobre mim. A tua repreensão dói, me angustia. No verso 9 ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E o que ele diz? E a minha ansiedade não te é oculta. Ele vai descrever agora, irmãos, uma crise de ansiedade. Ouçam com atenção, olha o que ele fala. Vou ler de novo, verso 8 ao verso 10. Uma crise de ansiedade descrita que ele fala: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. É o que ele diz agora: bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. É uma descrição de uma verdadeira crise naquele momento. Uma verdadeira crise de ansiedade, de medo, de um monte de coisa, com toda essa angústia no seu coração. E há um ponto aqui que é interessante, que Davi, ele repete isso em vários salmos. Ele tinha uma preocupação muito grande. Ele se entendia como um eleito de Deus e ele tinha medo, não é, de que os ímpios zombassem do povo de Deus, zombassem dele como um membro da aliança. Não é? Ele tinha medo disso. Ele vai dizer: por causa da minha situação, é porque o homem que outrora estava lutando, sendo um guerreiro amado entre o povo, agora está ali no chão, acabado, não tem alegria. Um homem que era o grande cantor dos salmos, o cara que colocou os salmos no culto. Não havia, por exemplo, esse cântico dos salmos antes de Davi. Davi foi usado por Deus para colocar a música, os cânticos no culto solene. Então esse homem que tanto compôs salmos alegres, salmos de orgulho por fazer parte do povo de Deus, não é? Salmos proféticos exaltando a glória de Cristo, agora está ali, sem força nenhuma e completamente angustiado. Então ele diz bem assim, no verso 11: os meus inimigos e companheiros, aliás, me perdoe, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Ou seja, ele olha primeiro para aqueles que eram próximos, e ele percebe que a situação está tão deplorável, ele mudou tanto por causa daquela dor que ele estava passando, que estava vivendo, que as pessoas que estavam com ele, que eram motivadas por ele, se afastaram. Elas se afastaram. E então ele fala no verso 12: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia.
E qual é a atitude de Davi? Nessa angústia toda. Mas eu, como surdo, não ouço. Qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Eu não tenho força nem para responder. Não posso dizer nada. Imagine quando nós estamos tão humilhados, que nós não temos forças nem para responder. Quem nos provoca? Nós estamos tão humilhados que nós só olhamos para baixo e choramos. A gente não consegue responder absolutamente nada, seja apoio dos outros, ou porque as pessoas se afastaram, ou porque as pessoas que não gostam de nós estão nos fazendo mal, estão falando mal. Nós não conseguimos dizer que nós estamos tão mal, realmente, que nós não agimos com aquela força de dizer bem assim: não, eu não vou me calar diante da injustiça. Não, nem isso mais ele tinha força para fazer. Ele estava mal. Assim é a descrição de Davi aqui, não é? Verso 15 ele diz: pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Eu vou dar ênfase a essa parte para concluir essa primeira parte do sermão, onde aprendemos o que, irmãos? Davi demonstra exatamente como deve ser o nosso entendimento e a nossa consciência diante do Senhor. Não há ninguém que se aproxime do Senhor que não deva ter essa consciência. Parece ser muito forte para nós pensar: meu Deus, mas será que eu devo andar assim? Não é uma questão de você viver desse jeito. Aquilo é uma situação específica na vida de Davi. Mas essa dor no coração de Davi por confessar os seus pecados deve ser a nossa própria consciência diante de Deus. Porque às vezes nós dizemos bem assim: eu estou satisfeito com a minha vida. Olha, eu devo ser contente na vida, mas ser satisfeito com a minha própria vida? Será que eu sou uma pessoa tão boa assim? Será que eu ando perfeitamente nos caminhos do Senhor? Será que eu tenho honrado o chamado que Ele me deu de maneira perfeita? Será que realmente eu sou uma grande luz neste mundo? Será que as pessoas podem olhar para mim e não ver defeito e ver o próprio Cristo em mim? Não. Eu sou um pecador como qualquer outro. Nós somos assim. Por isso esse salmo nos chama justamente a reconhecer essa verdade. Na pergunta então 81 que nós lemos, o que é que nós aprendemos? Que aqueles que devem chegar-se à mesa do Senhor, não é? São aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados. Quando nós nos achegamos então à Santa Ceia, à mesa do Senhor, não devemos nos achegar, irmãos, como se nós merecêssemos participar daquela mesa. Eu não mereço, como um pastor, eu não mereço. Ninguém merece. É uma ilusão que as pessoas criam. As pessoas gostam de criar níveis, sabe? Separando pessoas. Esses são mais santos, esses são menos santos, aqueles são melhores, esses são mais próximos de Deus. É tudo uma ilusão. Tudo uma ilusão. Nós somos todos nivelados como pecadores. E quanto mais fugirmos dessa realidade, é pior. Se eu não puder olhar para a minha própria vida e me ver assim como Davi estava se vendo: Senhor, eu não tenho orado o suficiente. Vamos nos comparar a Davi agora? Será que era só ele que tinha razão para ficar triste? Só ele tinha essa razão para estar em seu momento a sós com Deus e derramar lágrimas diante do Senhor, porque ele não estava contente com sua própria vida. Será que é só ele? Então perguntamos a nós mesmos, irmãos, será que nós oramos o suficiente? Será que nós oramos com intensidade, com sinceridade no nosso coração sempre? Será que nós temos nos preocupado não só com a nossa própria vida diante do Senhor e orado por nós mesmos, mas orado por nossas famílias, não é? Por mãe, por pai, por filhos, por irmãos? Será que temos orado pela Igreja de Cristo, não só aqui, mas em todo o mundo? Todos nós sofremos. Todas as pessoas estão sofrendo, e não só pessoas da igreja, o mundo inteiro tem sofrido. Veja só o que nós estamos vivendo agora. Por mais que tenhamos consciência da situação do mundo, há quantas pessoas que já morreram, que já perderam seus entes queridos nessa pandemia, por exemplo? Sem contar aquilo que ainda é pior do que essa pandemia, porque depois que começou essa doença é milagrosa, curou todo o resto, porque as pessoas, que eu saiba, continuam morrendo com acidentes de trânsito, não é? O consumo de drogas e tráfico que mata as pessoas continua acontecendo do mesmo jeito. Nada mudou neste mundo. O sofrimento está aqui presente. O mundo geme, essa é a realidade.
Nós temos que olhar para a nossa própria vida, irmãos, e nos perguntar: Deus, eu tenho, amado o Senhor de todo o meu coração de verdade? Às vezes, coisas simples que o Senhor me ordena, eu acho a coisa mais difícil do mundo. Será que eu estou tão bem assim para não me entristecer? Será que eu não deveria chorar quando eu me acovardo e não anuncio o Evangelho para alguém? Eu não deveria chorar por causa disso? Pensando em nossos relacionamentos fora da igreja, a pessoas que nós conhecemos lá fora, né? Ou parentes ou amigos. Eu não deveria, diante do Senhor, chorar, pedindo perdão a Deus, porque eu calei a minha boca e eu não falei sobre Cristo para aquela pessoa? Eu deveria chorar. Porque tudo isso mostra a minha fraqueza. Mostra a minha fraqueza. E nós gostamos de criar, caminhos, atalhos, maneiras de fugir da culpa, e não tem como fugir. O Senhor conhece o nosso coração. Essa palavra que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse aqui, registrou aqui, revela a nossa verdade, a nossa própria natureza. Nós não somos tão bons assim. Eu não posso olhar para a minha própria vida e dizer bem assim: eu sou um servo excelente. Eu não sou. Eu sou um pecador que estou de pé pela graça de Deus. Eu não posso olhar para a igreja e dizer assim: a igreja é perfeita. No dia que os irmãos não pecarem mais, meu trabalho acabou. Eu me aposento, não tenho mais o que fazer. Vou fazer o quê? Todo mundo é santo agora? Não? Agora eu vou ter que ser pastoreado, porque eu não sou santo. Se todo mundo aqui ficar santo de verdade, então vocês vão se tornar meus pastores, porque eu não sou santo. Nós somos assim. E enquanto pudermos enxergar fraqueza em nossa própria vida, nós temos razões sim para diante do Senhor nos prostrar, nos humilhar e reconhecer, irmãos, que dores que passamos neste mundo, elas não são à toa. Elas são disciplinas de amor do Senhor para nós. Dói, angustia. Podemos nos sentir assim como Davi, de luto o dia todo, só chorando, não temos vontade de nada. Devemos reconhecer que o Senhor, por sua bondade, está nos levando a ter essa consciência, não é? Está nos levando a reconhecer quem nós somos diante dele. Pois bem, irmãos, é com esse entendimento que eu devo me achegar à mesa do Senhor. Se eu não me achegar assim, vendo que eu sou pobre, que eu não tenho nada para oferecer, eu chegarei de mãos cheias. Eu chegarei para acrescentar a mesa. E eu não vim para acrescentar a mesa. Eu vim porque eu estou faminto, porque eu sou necessitado, porque eu preciso de Deus, porque eu preciso que Cristo mesmo me alimente por sua graça. Eu não venho aqui porque eu sou bom, porque eu sou forte, porque eu sou melhor. É totalmente ao contrário. Eu venho aqui porque eu sou pobre e necessitado, porque a minha alma clama por socorro do Senhor. Essa é a realidade. Nós não temos que ser como o fariseu que bate no peito, que diz: eu não sou como ele, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquela pessoa que está ali, eu não sou como aquele outro que está ali fazendo o que é errado. Eu sou uma pessoa muito melhor. Eu sou muito, Senhor, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu dizimo na igreja, eu faço tudo, Senhor, tudo que um cristão faz eu faço, que um membro de uma comunidade faz eu faço. Então eu não sou como eles, não. Nós devemos nos chegar diante do Senhor, à sua mesa, como um publicano. Como publicano. Todos nós como publicano, sem exceção. Como um publicano que bate no peito, não olhando para o céu, não abrindo seus braços, mas curvado, né? Dizendo a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu conheço os meus pecados. Eu não posso fingir diante do Senhor. Eu conheço as minhas falhas, então tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador miserável. É assim que aprendemos que devemos ir até a mesa do Senhor. Mas isso é apenas uma parte. É uma parte daquilo que tem que estar em nosso coração para ir à mesa do Senhor. Apenas uma parte. A resposta diz bem assim. A pergunta 88, não é? Fala: quem deve vir à mesa do Senhor? Aqueles que verdadeiramente estão descontentes consigo mesmos por causa dos seus pecados e que mesmo assim confiam que eles lhes são perdoados, não é? E que o mal que ainda resta neles está coberto pelo sofrimento e morte de Cristo.
e que também desejam cada vez mais fortalecer a sua fé e corrigir sua vida. Essa é a segunda parte formidável desse salmo, porque Davi vai dizer agora, no verso 15, ele diz, depois de falar toda essa dor do seu coração, ele fala, pois em ti, Senhor, espero. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu estou sofrendo por causa dos meus pecados, a tua mão pesa sobre mim, eu me sinto doente, angustiado, de luto, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor meu Deus. Não é? Olha o que Davi ora aqui. Ele continua falando sobre os seus inimigos, ele fala no verso 16, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvalo ao pé, pois estou prestes a tropeçar e a minha dor está sempre perante mim. E então ele diz, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muito mais, né? São muitos os que sem causa me odeiam, da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. E ele diz, não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Aprendemos aqui então que Davi tinha plena consciência de seus pecados e ele sofria por causa disso. Eu não estou te honrando como eu deveria, Senhor. Não estou. E isso lhe angustiava. Ao mesmo tempo, reconhecendo e confessando as suas culpas, o que Davi faz? Davi diz, é no Senhor que eu confio. Por mais que eu reconheça e admita que eu estou sendo punido como um pai disciplina os seus filhos, e seja doendo em mim, todavia eu confio no Senhor. Eu espero o meu socorro dele. Eu sei que ele me atenderá. É nele que está o meu socorro, o meu refúgio, é no Senhor. Davi então, irmãos, demonstra exatamente aquilo que nós precisamos ter em nosso coração ao nos dirigirmos à presença do Senhor, à sua mesa. Nós devemos ir à mesa do Senhor com o coração pesado, triste por causa de nossos pecados, mas ao mesmo tempo confiarmos nele. E essa dor demonstrada de Davi, bem como a sua confissão de pecados e a confissão de que ele confia em Deus, apesar de tudo isso, ele sabe que o Senhor lhe atenderá, lhe livrará, demonstra para nós que o que tem que estar no coração de um cristão é justamente isso, é insatisfação com a sua própria vida, mas satisfação completa na vida de Cristo, na obra de Cristo. É assim que devemos ter, não é? Em nosso coração, essa verdade em nosso coração. Esse é o entendimento que nós temos aqui na palavra do Senhor, irmãos. Às vezes, alguns irmãos são mais atribulados do que outros por causa dos pecados. Deus dá uma experiência a cada um. Nem todos nós estamos conseguindo lidar muito bem com os nossos problemas. A verdade é essa. Isso não nos torna menos salvos ou mais salvos. Isso é uma coisa importante para entendermos. Eu não tenho que condenar meus irmãos se eles não estão amadurecendo como eu gostaria que eles amadurecessem. O desejo meu como um pastor é que todos cresçam, mas Deus dá o crescimento a cada um, não eu, entende? Não eu. E há muitos irmãos passando por certas tribulações, não estão lidando com os seus pecados muito bem, mas toda vez que ouvem a palavra de Deus, o Senhor vai até o coração dessas pessoas e aperta, e faz que elas lembrem disso, que elas percebam que Deus continua as olhando, continua vigiando o coração delas, para que elas saibam e o coração delas pese diante do Senhor. Talvez, irmãos, há irmãos entre nós que estão tão mal com relação a isso, às vezes olham para outros irmãos que estão amadurecendo, estão lutando, estão chegando lá, servindo nos ofícios, ajudando a igreja mais, alcançaram maturidade, e esses irmãos olham para esses outros irmãos aí que estão realmente amadurecendo e ajudando a comunidade e pensam, mas eu não valho nada, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu só vivo atormentado, triste por causa dos meus pecados. Toda vez que eu ouço a palavra, isso é um grande baque no meu coração. E tem que ser assim mesmo. Esses irmãos têm que sentir o peso no coração deles. E este é o amor de Deus. E se, irmãos, se
for a vontade do Senhor que esses irmãos, por causa de suas próprias lutas pessoais, eles vivam prostrados diante do Senhor. Será que essa posição deles não é melhor do que nos orgulharmos? Se as dores que eu passo neste mundo, sofrimentos, tribulações, minhas lutas pessoais, minhas lutas internas, me prostram, tiram completamente as minhas forças e me fazem ficar deitado dependendo unicamente da graça de Deus, será que essa posição, por mais que seja dolorida, não é favorável? Se é para que eu me humilhe diante do Senhor e reconheça que eu dependo somente dele, isso não é favorável? É favorável. É por isso que Cristo diz na sua parábola: quem desceu justificado foi o publicano e não o fariseu. Esse tipo de dor que nós passamos e sofrimento da nossa vida é o Senhor nos ensinando que nós não temos poder de nada, que nós não somos melhores do que ninguém, de que nós não conseguimos por nossas próprias forças, que na verdade, a grande verdade de tudo é que nós só estamos de pé por causa dele. Essa é a grande realidade. E às vezes nós só reconhecemos isso quando ele nos tira coisas. Às vezes, enquanto nós temos a que nos apegar, estamos nos sentindo bem demais. Nós começamos a falar e contar a nossa própria história. E o nosso testemunho pessoal de como nós alcançamos coisas fica maior, mais evidente na nossa própria boca do que o testemunho de Cristo. Eu falo com muito mais alegria, e disposição de coisas que eu vivi na minha vida e de coisas que eu fiz na minha vida, como eu venci certas lutas, e esqueço o testemunho de Cristo. Então, às vezes, o Senhor, em sua disciplina paternal e pastoral, Ele nos tira, Ele nos humilha. O Senhor, por seu amor, Ele arranca de nós os nossos ídolos. É o que o Senhor faz. Isso dói. Isso dói muito. Mas isso é a prova do seu amor por nós, para nos fazer ficar ali prostrados. Esse, por mais que pareça humilhante, é o nosso lugar, aos pés de Cristo, prostrados, dando a Ele toda a glória, clamando a Ele todos os dias, dizendo: Senhor, sem Ti eu nada sou. Eu não posso fazer absolutamente nada, Senhor. Eu não posso olhar para a minha própria vida. Nenhuma boa ação feita por mim eu posso atribuir a mim mesmo. Eu só posso dar glória ao Teu nome por causa disso. Nós temos que aprender diante dessa verdade aqui, a olhar para a nossa própria história de vida e reconhecer o seguinte: não foi a minha força e sabedoria que me trouxe aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe, essa é a verdade. Eu estou de pé porque o Senhor me colocou de pé. O meu vigor, a minha força vem dEle. E eu só percebo isso quando Ele tira tudo de mim, quando as vaidades se acabam na minha vida. É assim que nós somos maravilhosamente abençoados pelo Senhor. Esse é o lugar do cristão. É assim que nós devemos nos chegar à mesa do Senhor, com o coração contrito, quebrantado, ao mesmo tempo convictos de que Cristo, nosso Senhor, sofreu toda a dor por causa de nossos pecados. E de que o maior sofrimento que eu mereço estava sobre Ele na cruz. A Santa Ceia me ensina isso. Não é um banquete para arrogantes. Não é um banquete para pessoas que confiam em si mesmos. É pelo contrário, é para quem sabe que não tem nada. É para pessoas pobres que não têm o que carregar nas mãos. É para pessoas que um dia se acharam ricos, mas não fizeram como o jovem rico, que quando ouviram o Senhor dizendo: dá tudo que você tem aos pobres, depois vem e me segue e terás um tesouro do reino. É para as pessoas que não fizeram como o jovem rico, que não se entristeceram porque para ele era muito difícil largar o que tinha. Não, é para pessoas que hoje não têm nada. Para os pobres, para os humilhados, para quem não é. Essa é a realidade que a ceia nos ensina, irmãos. É com esse entendimento que nós temos que nos achegar à mesa do Senhor. E na verdade, esse deve ser o entendimento em toda a vida cristã. Nossa consciência, ela precisa ser ferida sim, por causa de nossos pecados. Nós temos que sentir pesar o nosso coração, sempre. Esse é o nosso caminho. Se nós nos esquecermos, se nós não ficarmos lembrando dessas verdades, se não formos confrontados em nossa própria alma com essas verdades, nós nos orgulhamos. Ninguém aqui é melhor não, todo mundo cai nessas coisas. É por isso que ouvimos toda manhã a lei do Senhor. É por isso que ouvimos não só consolação do Senhor. Nós não ouvimos apenas que o Senhor nos salvou e que Ele nos levará para o novo céu e nova terra. Nós ouvimos também que nós somos pecadores.
que Ele não se agrada de nossa vida em pecado, que Ele nos chama à santidade. Nós temos que ser exortados por causa disso. E essa exortação e disciplina do Senhor é a sua prova de amor por nós hoje, agora. Ele já manifestou isso de maneira gloriosa na cruz, mas Ele continua fazendo isso, providenciando o que é necessário, fazendo com que tudo coopere para o nosso próprio bem. Aquilo que às vezes mais nos machuca, talvez seja a maior bênção em nossa vida. O que mais nos humilha, talvez seja a maior bênção em nossa vida. Porque a dor que eu vivo, a humilhação que eu vivo, as frustrações que vivemos pessoalmente, são bênçãos de Deus. Se você vai para um psicólogo, ele vai dizer que você é louco. E vai falar assim, olha, nós temos que internar você e o pastor que te disse isso. Mas a verdade é que o Evangelho nos ensina isso. É justamente assim. É para sermos como Paulo, que fez tanto e ainda se sentiu o menor de todos. O homem que mais pregou o Evangelho, que mais fundou a igreja, que mais foi usado para espalhar o povo de Deus no mundo, era aquele que se sentia o menor de todos. O miserável. O apóstolo que por uns hoje é adorado, mas que dizia de si mesmo, eu sou um miserável. O bem que eu quero eu não faço, eu sou um miserável. Quem me livrará do corpo dessa morte? Olha a minha situação. Toda vez que eu faço essa análise na minha vida, eu vejo mal, eu vejo pecado, eu vejo infidelidade. Eu olho para os mandamentos do Senhor e eu percebo o quão eu sou falho. Eu tenho tantos pecados, eles transbordam tanto em mim, que eu tenho que pensar neles. E não dá tempo para ficar observando o erro dos outros. Eu tenho tantos problemas para resolver em minha vida, que não tem como eu viver preocupado com os erros dos outros mais. São as minhas dores que eu tenho que cuidar. É isso que o Evangelho nos ensina. É com essa intenção que temos que vir à mesa do Senhor. É por isso que o momento da ceia, irmãos, é um momento de quebrantamento para nós. Deve ser assim. Eu devo ser lembrado da verdade. Ser lembrado que, miserável como eu, alguém que nunca obedeceu à lei de Deus e hoje não pode dizer que obedece. Não pode. Alguém que está constantemente aprendendo do Senhor e vendo as próprias falhas quando se compara com o próprio Cristo. Não é? É essa pessoa, é alguém assim. É com esse entendimento que devemos chegar sempre à presença de Deus. É assim que nos achegamos ao Senhor em oração, em nossa casa mesmo, aqui no culto, é com esse entendimento. E a alegria vem justamente daí. Nós temos a consciência de nossa miséria, mas a convicção de que o nosso Senhor nos socorreu, de que Ele é um refúgio seguro, e de que apesar de sermos tão pobrezinhos assim, Ele nos tomou pela mão, Ele nos deu nome, Ele nos salvou de verdade. Essa é a nossa paz em Jesus Cristo. É por isso que um cristão, ele pode chorar, e aquele choro de angústia, ao ouvir o Evangelho, ao lembrar da graça do Senhor Jesus Cristo, torna-se rapidamente em choro de alegria, em emoção por causa da gratidão. Não é fingimento. Eu lembro de uma vez, não estou lembrado quem me perguntou, né? Uma vez estava acontecendo isso, então estávamos em um momento bem emocionados e chorando, por causa das pancadas da palavra, e depois estávamos sorrindo, e a pessoa perguntou, como? Né? Menos de um minuto atrás, vocês estavam aí chorando, triste, batendo no peito, eu sou um miserável, quase pedindo, me manda para o inferno que eu mereço, né? Não, ninguém vai fazer isso não, que ninguém é doido. Misericórdia, né? Tinha um irmão que ficava lá, toca fogo nós tudinho no monte, né? Mas a gente não precisa fazer isso não. A gente tem que pedir que Deus nos salve mesmo, não que nos mande para o inferno, misericórdia, né? A palavra, que Ele nos salve. Não é? E então estávamos ali chorando por causa das nossas falhas, e daqui a pouco estávamos nos alegrando pela convicção da salvação em Jesus Cristo. A ceia nos traz isso, não é? Veja, é uma celebração de uma morte. Celebração refere-se à alegria, irmãos. Mas estamos falando sobre uma morte. Então a morte e a dor de alguém, nos substituindo, nos deu toda a alegria.
Então eu choro porque eu sei que eu não mereço o que Ele fez por mim, mas me alegro porque Ele, por sua bondade, aplicou tudo a mim. Essa é a bênção que nós temos no Senhor. Portanto, como servos de Deus, venhamos nos entristecer profundamente pelos nossos pecados, mas também nos alegrar. A alegria do Senhor não pode estar longe do nosso coração. Não é à toa que Davi, quando ora no Salmo 51, eu estou concluindo agora, Davi, quando ora no Salmo 51, uma das coisas que ele pede ao Senhor naquele salmo tão triste e lindo: devolve-me a alegria da tua salvação. Hoje eu estou penando, mas eu não quero deixar de sentir a alegria, de ser tomado por alegria, por júbilo, porque o Senhor me salvou. Eu quero ser alegrado por saber do teu perdão. É isso que o Senhor faz, meus irmãos. Concluo então dizendo, irmãos, que como cristãos devemos estar completamente insatisfeitos com a nossa própria vida, porque nunca podemos olhar para nós mesmos e dizer: nós somos santos, nós somos perfeitos. Não. E se nós não somos perfeitos, se nós não podemos em nossa própria vida atender à exigência de Deus, temos que estar insatisfeitos. Ao mesmo tempo que devemos estar completamente satisfeitos com a vida de Cristo. Ele é o nosso herói, o nosso Salvador. Nele devemos estar completamente satisfeitos. E assim nós somos ensinados a correr para Ele e encontrar nele toda a nossa satisfação, toda a nossa alegria, toda a nossa paz. Fora dele só tem ira, mas nele nós somos chamados de filhos. Nós somos abraçados. Nós recebemos herança. Eu, como uma pessoa comum que não tem uma família grande e rica, como um pobre, não tem herança nenhuma nessa terra aqui. Não tem herança nenhuma. Cheguei aqui, estou aqui, né? Não tem herança nenhuma. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu não preciso me apegar a esse tipo de coisa. Porque como um filho, por meio do Filho, por meio de Cristo, Ele como sendo o herdeiro, eu fui feito por meio dele co-herdeiro. Co-herdeiro do quê? Do mundo, da criação. É por isso que eu posso me alegrar nele. Não é? Isso é salvação para a minha vida. É assim que o Senhor nos ensina. Então lembre-se disso. Como cristão, devemos estar completamente insatisfeitos com a nossa própria vida, mas completamente satisfeitos com a vida de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, irmãos. Que maravilha. Vamos orar neste momento então, agradecendo ao Senhor por sua bondade e mais uma vez nos falar por sua palavra. Lembremos de orar por nossos irmãos que estão com problemas, né, gerais, também pelos irmãos que já apresentam alguns sintomas, que ficam até preocupados por causa disso, né, e que por conta disso acabam não podendo vir ao culto. Então, oremos também por cada um desses irmãos. Né? Nós temos muitos problemas na nossa vida, muitas dores, sabemos o quanto sofremos muitas vezes, mas o Senhor conhece tudo isso, sabe da nossa angústia e devemos orar a Ele, pedindo que Ele nos console. Oremos então. Ó Senhor, antes de tudo, ó Deus, queremos Te louvar, exaltar o Teu santo nome por Tua bondade e misericórdia. Tu és o nosso Deus Criador, é o nosso Pai por meio de Jesus Cristo. E por isso mesmo podemos clamar ao Senhor sabendo que o nosso Pai, o nosso grande Pai Celestial nos ouve. Ó Deus, muito obrigado por mais uma vez nos abençoar, por nos ensinar o Santo Evangelho. Ó Senhor, que o que aprendemos aqui, que a angústia e o sofrimento que devem ser comuns no coração daqueles que reconhecem os seus pecados e miséria, suas falhas, Senhor, possa realmente nos ensinar que devemos reconhecer, que devemos nos humilhar diante do Senhor. E sim, devemos refletir profundamente nossa própria vida para podermos reconhecer que nós não temos nada sem o Senhor, somos pobres. Somos pobres, Senhor. Somos necessitados de Ti. Que venhamos sim, e eu oro por isso, ó Deus, que nós todos venhamos nos entristecer por causa de nossos próprios pecados, por causa de nossas falhas, porque não conseguimos ser como Jesus Cristo. Que isso doa em nosso coração, mas que ao mesmo tempo, ao olhar para Cristo, venhamos nos encher de alegria, de regozijo,
porque sabemos que Ele morreu numa cruz, nos substituindo, morreu por nós. Que possamos olhar para Ele como sendo a fonte de toda a nossa alegria, de nossa satisfação. Ajuda-nos a enxergar a nossa miséria, mas a enxergar a glória de Cristo, então corremos para Ele sempre, sempre. Obrigado por Tua lei, obrigado por Tua palavra que nos convence de quem nós somos. Obrigado por muitas vezes providenciar para nós, não só momentos de riso, de contentamento, mas também momentos de tristeza. Ó Deus, se por Tua providência e graça usas as dores para nos humilhar aos pés de Cristo, então que o Teu nome seja glorificado com isso. Ajuda-nos a reconhecer nossa total dependência do Senhor. Obrigado por Tua graça, por Tua bondade em nos conduzir nos Teus caminhos. Oramos também pelos irmãos que neste momento, ó Deus, estão com dificuldades de vir à igreja, por vários problemas, Senhor, problemas que o Senhor conhece. Oramos pelos irmãos que estão com problemas de saúde neste momento, Senhor, que estão com suspeitas de estarem com Covid. Ó Deus, tem misericórdia e traz consolo a esses irmãos nestes momentos, porque todos nós, de acordo com a Tua vontade soberana, passamos por muitas coisas. O Senhor providencia para nós não só a chuva, mas também a seca. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós dependemos do Senhor, por isso ajuda-nos diante de toda esta situação, para que todos nós, e esses irmãos que agora passam por problemas, possam encontrar consolo no Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso, que rege todo o universo, é o Deus que diz que nos ama. Por isso, Senhor, tem misericórdia dos irmãos que estão passando por tais dificuldades. Os abençoe, os fortaleça, não apenas deles saúde física, mas principalmente espiritual, para que encontrem consolo no Senhor, sejam confortados pelo Evangelho. O Senhor conhece a luta de cada um de nós. Oramos por cada um dos irmãos, por todas as lutas que todo o Seu povo tem passado, por aqueles que se entristecem por tribulações em sua própria vida. Tem misericórdia, Senhor, e fortalece o Teu povo, para que venhamos sempre alegres Te adorar, exaltando o Teu nome, porque o Senhor é digno. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Abençoa-nos durante todo o dia, guarda-nos para que logo mais à noite possamos mais uma vez, em obediência à santa convocação, confessar o Teu nome publicamente e Te adorar. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.